experiência a partir desses moldes em que as Sagradas Escrituras vêm acompanhadas com notas de rodapé. Essas notas de rodapé são importantes, elas devem iluminar os fiéis nas suas escolhas de interpretação. Aqui eu gostaria de falar um pouco a respeito das várias edições de Bíblia que nós temos aqui no Brasil. Ou seja, então, diante dessas escolhas, o que é que nós temos aqui como Bíblia? Tá, vejam só. É difícil eu recomendar uma Bíblia específica para os seus estudos. O que é que nós temos aqui no Brasil como possibilidades? Em primeiro lugar, existe um grupo de estudiosos que estão produzindo uma tradução da Bíblia, que seja a tradução oficial da Igreja no Brasil, a tradução da CNBB. Não é? Nós ainda temos um texto, esse texto que está publicado ainda é provisório, não é a tradução definitiva, nós estamos esperando, né, todo um trabalho de reelaboração. Por quê? Porque serão esses textos que serão utilizados depois nos documentos oficiais da Igreja, que será essa nova tradução que vai ser utilizada nos lecionários, nos evangeliários, na celebração da Santa Missa. Então, essa tradução da CNBB. A tradução da CNBB, tal qual ela está hoje, publicada, ela é uma tradução bastante boa, é razoável. Existem algumas coisas que precisam ser melhoradas, mas, é claro, é um processo, a coisa está em elaboração. Então, tirando de lado a tradução da CNBB, que ainda está sendo elaborada, de alguma forma, né? Já podemos usá-la, mas ainda está sendo elaborada, o que é que nós temos no panteão, digamos assim, das Bíblias para estudo, sobretudo? Bom, a Bíblia que é mais recomendada pelos teólogos para o estudo pessoal é a chamada Bíblia de Jerusalém. Não é? No entanto, é necessário o seguinte: existem duas edições da Bíblia de Jerusalém, antiga e uma edição mais recente. A edição mais antiga, aqui eu estou dando a minha opinião, e é importante que você saiba que é simplesmente a minha opinião, a edição mais antiga me parecia melhor. Por quê? Porque a edição mais recente da Bíblia de Jerusalém, em alguns textos, tomou uma opção um pouco liberal de tradução, que sinceramente não me agrada. E não penso que seja o caminho de interpretação da Igreja. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando vocês pegam a Bíblia de Jerusalém, essa tradução mais recente, as duas são publicadas pela Paulus, né? Se você for hoje numa livraria, você só vai encontrar a tradução mais recente. As traduções antigas você encontra em biblioteca. Né? Então, essa tradução mais recente, se você pega, por exemplo, o hino de Filipenses, né, o segundo capítulo de Filipenses, você vê que quem traduziu fez uma opção de interpretar que São Paulo, né, que escreveu a carta aos Filipenses mais ou menos na década de 50 depois de Cristo, que de alguma forma aquele hino de Filipenses é um hino primitivo e que ali ainda não é claro que Jesus seja Deus. Se você for ler as opções textuais que faz a Bíblia de Jerusalém, está dizendo ali que Jesus tinha uma forma de Deus, embora ele tivesse o direito de ser tratado como um Deus com D minúsculo. Ou seja, então, para o autor de Filipenses, Jesus não seria Deus, não seria Deus verdadeiro, mas seria divino, uma espécie de Deus inferior. É um arianismo na interpretação. Bom, simplesmente devo discordar dessa opção de tradução. A Igreja não lê assim o hino de Filipenses, né? Quando nós lemos e rezamos o hino de Filipenses, por exemplo, na liturgia das horas, na oração de vésperas no sábado à tarde, nós lemos que Jesus realmente, sendo igual a Deus, não se apegou ansiosamente ao ser igual a Deus, não de ser como um Deus, né? Então,
A Bíblia de Jerusalém, a atual tradução, ela tem o seu valor, mas deve ser usada com grano salis, ou seja, com uma certa inteligência, porque senão a gente termina caindo em opções textuais que não me parecem muito católicas. Segunda possibilidade de Bíblia para estudos é aquela que eu já apresentei para vocês, a Bíblia do Peregrino, né? Que é uma obra de um autor, claro, com seus colaboradores, mas chama-se Padre Luiz Alonso Scheckler. O Padre Scheckler, que eu conheci pessoalmente, eu estudei em Roma de 1988 a 1993, o Padre Scheckler morreu em 98. O Padre Scheckler é um homem de uma inteligência espiritual extraordinária, não somente de inteligência acadêmica, né? Ele era um grande conhecedor do Antigo Testamento. Ele fez essa Bíblia do Peregrino usando a forma de a igreja interpretar a Bíblia, que é a forma mais rica, que é interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. Ou seja, esta ousadia de ler a Bíblia como um todo. Então, por isso, eu vejo uma riqueza muito grande nas notas de rodapé do Padre Scheckler. Quando você, por exemplo, só para dar um exemplo, você pega o livro dos Salmos, né? Você vê que em cada salmo o Padre Scheckler dá a você o quê? Primeiro, uma introdução, dizendo qual é o gênero literário, como é que o salmo se divide esquematicamente, qual é o esquema do salmo. Depois, ele vai comentando as dificuldades versículo por versículo, nas várias dificuldades. E no final, ele põe uma transposição cristã. Ou seja, como é que nós cristãos podemos ver esse salmo. É uma riqueza extraordinária, né? Então, um auxílio espiritual verdadeiro. Então, as notas de rodapé que o Padre Scheckler faz são algo de extraordinário e incomparável. Agora, isso as notas de rodapé. Já o texto que está aqui em cima é um texto que a gente pode também questionar. Por quê? Porque o Padre Alonso Scheckler, Luiz Alonso Scheckler, ele não quis fazer um texto para o uso litúrgico, para o uso oficial. Ele quis fazer um texto para que uma pessoa moderna entendesse, sem estudar grego e sem estudar hebraico, entendesse as nuances semânticas que estavam no texto original. Portanto, ele adapta em muitas coisas o texto do Novo Testamento para que nós compreendamos. Você quer ver, por exemplo? Só para dar um exemplo que talvez algumas pessoas se escandalizem, mas vejam a tradução que ele faz do Pai Nosso, Mateus capítulo 6. Ele diz assim: Pai Nosso do céu, não Pai Nosso que estás no céu, mas Pai Nosso do céu. Seja respeitada a santidade do teu nome. Santificado seja o vosso nome. Ele está tentando traduzir na linguagem moderna o que quer dizer santificado seja o vosso nome. Venha teu reino, cumpra-se teu desígnio na terra, tua vontade. Está tentando traduzir vontade, que é um desígnio, na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de amanhã. Isso aqui é uma tradução dele, que ele põe até um asterisco do lado para advertir, cuidado, né? Na verdade, é o pão de cada dia, mas é uma opção que ele faz nessa tradução, que depois ele explica, né? O que quer dizer esse pão epiousion, que está lá no grego original. E assim por diante. É uma edição de estudo, então você compreende que você não vai usar essa tradução aqui para rezar o Pai Nosso. O Pai Nosso a gente reza com a tradução oficial. Mas é interessante porque te ajuda a compreender. Então, digamos assim, a Bíblia do Peregrino, nota 10 para as notas de rodapé. Isso aqui você pode ler confiando plenamente. Já ressalvas com relação ao texto, a tradução mesmo. Porque a tradução
é uma interpretação do Padre Alonso Schecker e não uma tradução literal, né? Portanto, tem o seu valor, porém, né, colocando um certo freio nisso daí. Bíblia de Jerusalém, Bíblia do Peregrino, são basicamente essas Bíblias que se usam para estudar. Existe a Bíblia da TEB, né, tradução ecumênica da Bíblia, publicada pela Edições Loyola. Ela também tem o seu valor. Por quê? Principalmente o Antigo Testamento, foi feita junto com pessoas que entendiam profundamente o hebraico, sobretudo por judeus, rabinos, judeus que ajudaram na tradução do Antigo Testamento. Então tem o seu valor para a gente compreender a nuance de certos textos do Antigo Testamento. Como o próprio nome da Bíblia está dizendo, tradução ecumênica da Bíblia, ela foi feita também levando em consideração as opções de tradução dos protestantes. Então, ela tem o seu valor por aquilo que é uma Bíblia de estudos, com notas de rodapé interessantes, porém, não é uma tradução católica, evidente, né? Então, não deve ser usada para reuniões e para ser lida em público. Ela é uma tradução de estudo que serve, né, para o estudioso que abre lá. Ele abre a Bíblia de Jerusalém, abre a Bíblia do Peregrino, abre a Bíblia da TEB, então estuda, vê as notas de rodapé, os paralelos são interessantes, né? Todas essas Bíblias que eu citei, né, portanto, Jerusalém, do Peregrino e a TEB são Bíblias de estudo. Mas que Bíblia usar no dia a dia? Existe uma orientação, né, da Igreja de que a nossa Bíblia, a Bíblia católica, ela deveria levar em consideração as opções de tradução feitas pela Neo-Vulgata. Ou seja, a Igreja Católica ela possui um texto oficial da Bíblia, que é a Neo-Vulgata, né? Que Bíblia é essa? A Vulgata, né, era um texto da Bíblia que foi considerado o texto oficial da Igreja durante muitos séculos. Foi feita a Vulgata, foi uma tradução que já existia na época de São Jerônimo. São Jerônimo pegou aquela tradução e foi cotejando com o grego e corrigindo certas imprecisões. Então, o trabalho que São Jerônimo fez para o Papa São Damaso foi um trabalho de procurar corrigir as imperfeições que estavam no texto latino a partir do grego. Só que acontece o seguinte, que essas opções que estão lá não levam em consideração o original hebraico, porque nesta época, São Jerônimo ainda não sabia hebraico. São Jerônimo, ele conhecia somente o grego. E é assim que, depois, com o tempo, São Jerônimo aprendeu hebraico e então ele começou a fazer uma nova tradução da Bíblia. Mas essa não é a Vulgata. Então vejam, a Vulgata é uma tradução da Bíblia para o latim, levando em consideração o texto grego dos 70 e não o hebraico. Essa foi a tradução da Igreja oficial durante séculos. Com o movimento bíblico, né, o que aconteceu se começou a rever essa tradução da Vulgata. O próprio magistério da Igreja, os papas, mandaram rever. Para quê? Para que nós tivéssemos um texto oficial latino que levasse em consideração também aquelas diferenças que estavam lá no hebraico. Então, foi feita essa Neo-Vulgata. A Neo-Vulgata, portanto, hoje é o texto oficial da Sagrada Escritura para a Igreja Católica e que é usada nos documentos oficiais do Vaticano, por exemplo. Pois é. Uma vez dito isso,
o que é que isso nos interessa? Nos interessa pelo fato de que existe uma orientação da Santa Sé de que as traduções oficiais nas línguas, várias, como português, deveriam levar em consideração as opções da Neo Vulgata. Eu não sei se o texto oficial que a CNBB pretende lançar leva em consideração a Neo Vulgata. Eu sei que o texto atual não leva. Só alguns tradutores deram uma olhadinha lá e colocaram algumas vezes em notas de rodapé, né, dizendo, olha, a Neo Vulgata diz isso aqui. Mas a Neo Vulgata, interessante, está no rodapé, quando ela deveria, na verdade, estar no texto. Deveria ser a opção oficial da tradução. Então, o que é que a gente pode dizer? Existiam as antigas traduções da Bíblia que eram mais próximas da Vulgata, como, por exemplo, a tradução de Matos Soares, padre Matos Soares, que, no entanto, não se vende mais, não se acha mais isso, né? Então, a tradução que está mais próxima, digamos assim, desses textos tradicionais que nós conhecemos, ou seja, portanto, mais próximo da Neo Vulgata, da Vulgata, é a Bíblia da Ave Maria, que é a Bíblia que é usada largamente nos grupos de oração por aí. Então, resumo final dessa história. Qual é a tradução da Bíblia que eu aconselho para você hoje? Resposta: depende, né? A Bíblia da CNBB é sempre o texto oficial. Mas para o estudo, você tem a Bíblia do Peregrino, que eu acho fantástica nas suas notas de rodapé, tem uma inteligência espiritual extraordinária. A TEB e a Bíblia de Jerusalém devem ser usadas com uma certa sabedoria. E nós temos também, para o uso popular mais próximo daquilo que é a opção da Bíblia Latina, da Neo Vulgata e da Vulgata, aquilo que é a Bíblia da Ave Maria, né? Essas são as mais populares. Desaconselho totalmente, absolutamente, o uso da Bíblia Pastoral, né? A Bíblia Pastoral é um horror. É um horror. É um catecismo marxista. Você tem a Bíblia Pastoral, esqueça essa Bíblia, né? O texto dela lá em cima, a tradução portuguesa, até que não é tão ruim. Embora faça umas opções popularescas, como por exemplo, nunca usa a palavra tu, usa você, né? Não, Jesus não diz vós, diz vocês, né? Então uma opção assim meio popular. Mas o problema maior não está na tradução do texto. O problema está nas notas de rodapé. Para você ter ideia do que é que eu estou falando, pegue lá o livro do Êxodo. Se você tem a Bíblia Pastoral em casa, pega lá o livro do Êxodo e você vai ver que nas notas de rodapé da Bíblia Pastoral, do livro do Êxodo, está ali uma cartilha de revolução marxista. Ele lê o livro do Êxodo como sendo, né, uma revolução marxista. Então é evidente que a Bíblia Pastoral é o catecismo da teologia de libertação, né? A pessoa da teologia de libertação acha aquilo lá o máximo. Não, isso aí é o supra-sumo da Bíblia. Essa aqui é a Bíblia, né? Porém, nós devemos considerar que isso é uma traição da fé cristã. Ou seja, a Bíblia Pastoral é herética. Aí você pergunta, padre, como é então que ela continua sendo vendida? Bom, isso só se diz a situação da igreja no Brasil, né? Não tem ninguém que tome providência naquele negócio. Dentro daquilo que é a Bíblia Pastoral, ela teve também um itinerário histórico, né, com relação à Santa Fé. A Bíblia Pastoral